O problema da romantização nos animes. Fala, meu povo! Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o problema de romantizar certos temas e certos personagens. E que alguns animes não têm a responsabilidade de abordar certos temas da maneira ideal e da maneira que deveria ser. E acaba romantizando coisas que não são para serem romantizadas. Bem, mas você sabe o que é romantização? Fica tranquilo que o Guaxinim vai te explicar. Romantizar pode ser utilizado de diferentes maneiras, dependendo do contexto, mas geralmente se refere a idealizar ou exagerar algo, tornando mais atraente ou mais interessante do que realmente é na realidade. É criar uma narrativa idealista, enxergando apenas o que eu desejo que seja, sobre algo ou alguém, reduzindo suas falhas. Simplificando é deixar as coisas mais legais do que realmente é. Por exemplo, eu conto uma história de forma romantizada. A história na realidade não é nem tão legal assim, mas eu conto essa história de uma forma bem mais legal e interessante do que ela é na realidade. Eu conto essa história da forma que eu desejo, da forma que eu enxergo, para deixar essa história mais atraente do que é de fato. No entanto, essa romantização pode ser problemática quando essa idealização ou exagero distorce a realidade. No caso dos animes, pode levar a interpretações irreais ou perigosas. Vou falar de um tema bem recorrente em animes, principalmente em isekais, quem diria, né? Que é o tema da escravidão. É um assunto bem sensível, uma coisa que existiu no mundo e fez muita gente sofrer. Todos concordam que isso foi uma das piores coisas que existiram na humanidade. Mas esse tema, em alguns animes, é retratado de uma forma completamente diferente. Olha só, gente, o protagonista genérico de Isekai, ele comprou uma escrava, mas ele trata ela bem, dá comida, dá amor, ele não vê ela como escrava, e ela mesmo quer estar ao lado dele. Olha que bonito, olha só como o outro protagonista de Isekai comprou uma escrava também, mas ele cuida dela, não maltrata ela, ela quer estar ao lado dele. Olha que relação bonita eles têm, mas elas ainda são escravas. Eu nem preciso falar o quão problemático isso é, né? Está banalizando um assunto sério, uma coisa que é para ser vista como algo ruim e transformando como se fosse legal. Esses animes estão claramente romantizando algo que não é para ser romantizado, deixando o fato dela ser escrava como algo legal. Tipo, olha só como nosso protagonista é legal. Ele cuida bem do escravo dele, traz uma visão totalmente errada e ilusória de um assunto que na realidade é totalmente diferente. Tá, mas eles estão em um mundo medieval. Naquele tempo, as coisas eram diferentes. Tudo bem que se a gente olhar na Idade Média, ainda não tinha tanta escravidão, né? Mas não me entendam errado, o autor pode sim utilizar temas sensíveis em sua obra. Ele pode mostrar um tema como esse. Berserk, por exemplo, que é uma obra que eu gosto e tem vários temas bem pesados. E também tem vídeo aqui no canal. Mas essa não é a questão. O que eu estou criticando aqui é a forma que o anime mostra esse tema, que é claramente de uma forma romantizada, naturalizando algo que não devia. Mas você pode utilizar esse tema da forma certa. A gente tem bons exemplos nos animes também. Vou falar aqui do anime One Piece, que também usa esse tema, mas da forma certa, mostrando que aquilo é algo ruim. One Piece usa esse tema mais como uma crítica ao bagulho, tá ligado? Os personagens que escravizam pessoas são os dragões celestiais, que são personagens ruins, são pessoas nojentas, asquerosas e usam uma roupa idiota. É exagerado, mas é exatamente assim que tem que ser. A gente tem que sentir ódio desse personagem e não gostar deles. Eles têm que ser mostrados da pior forma possível, mostrando que fazer um ato desses não é legal, é algo ruim. E aí a gente entra no próximo tópico do vídeo, que são personagens moralmente questionáveis. Não são só temas, mas também pessoas podem ser romantizadas. Quando o autor vai escrever uma história, ele pode colocar personagens que não são moralmente certos, mas ele não pode passar pano para as ações erradas do personagem. O personagem indo comprar uma escrava não pode ser visto como algo maneiro. Vou tomar como exemplo o protagonista de Attack on Titan. No último arco, o Eren se torna o vilão da história. Todo mundo sabe disso. Ele comete um genocídio de 80% da população e ele se torna o vilão da obra. Mas olha o Eren, cara.
Olha só como ele é bonito. Olha esse tanquinho, cara. Olha o seu cabelo voando nos ventos. Muito foda ele colocando um casaco em câmera lenta. Ele fez um genocídio, mas foi pra salvar seus amigos. Olha como ele é legal. Mano, o anime nem tenta disfarçar, mano. Tentando sempre fazer o Eren ser o fodão, ser o legal e tentando justificar um genocídio de 80% do mundo. Quando o Eren aparece, ele é sempre mostrado como o foda. Não tem problema o Eren ser o vilão, mas o anime não trata ele como vilão. E isso é muito prejudicial, principalmente a um público mais jovem, que não tem muito senso crítico pra botar aquilo como errado e vão enxergar o Eren como o fodão. Caralho, ele é literalmente eu. Novamente falando, não tem problema você ter personagens com atitudes erradas na sua história. Um mangá que eu gosto muito e ele é muito bom é Boa Noite Pum Pum. Lá, todo mundo tá errado, os personagens são tudo problemático, todos são babacas, não salva um. Cara, o próprio protagonista do mangá comete atos totalmente questionáveis, mas você ainda consegue se identificar com ele. Você consegue entender por que ele fez algo ruim e por que ele chegou àquele ponto. Mas o autor não romantiza e nem tenta justificar as ações dos personagens. Eles têm um lado bom, mas também têm falhas, eles são humanos, são personagens bem feitos. O protagonista, ele não é o certo todas as vezes. Na maioria, ele é o errado. Agora, pega o protagonista de Mushoku Tensei. Um personagem que literalmente comete crimes, mas esses crimes são usados como humor, como piada dentro da história. Consegue ver a diferença entre um personagem bem construído e um personagem romantizado? O grande problema não é o tema pesado, não é o personagem imoral. O grande problema é de que forma isso vai ser mostrado dentro da história. Um personagem assim pode sim influenciar pessoas no mundo real. Olha o cara lá da treta do Discord, cara. O cara achava que era o Eren. Claro, isso não significa que vai influenciar todos aqueles que assistem Ataque dos Titãs ou qualquer outro anime. E só porque você gosta da obra, não significa que você concorda com tudo que está sendo mostrado ali. Mas é sempre bom você saber identificar o que o anime faz de errado e não ficar passando pano para tudo que o anime fizer. Não tem problema você gostar de uma obra que eu falei aqui. Isso não faz de você ou eu ruim, mas saiba enxergar os erros dessa obra e critique o que tiver que ser criticado. Eu, por exemplo, gosto muito de Berserk, como falei no início, mas eu sei que tem coisas bem estranhas e que não precisavam estar lá. Portanto, é importante ter cuidado ao romantizar algo ou alguém e avaliar cuidadosamente as consequências dessa romantização. Para tratar com temas sensíveis, é preciso responsabilidade, uma coisa que alguns autores não têm. Então, não fique tentando defender algo errado só porque gosta da obra. Gostar não é o problema, mas ficar passando pano para o que tá errado, isso pode ser um problema. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido o vídeo. Se falei alguma coisa de errado, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler tranquilamente. E se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí. Se inscreva no canal aí, deixa o like porque me ajuda demais. E até a próxima. Falou!